Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtem, comentem, deixem sugestões de temas, que assim a gente vai melhorando cada vez mais aí o nosso conteúdo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então na aula nós vamos ver acionamentos de eletroválvulas de comandos pneumáticos e hidráulicos. Então, teoricamente, os solenoides são bobinas eletromagnéticas que, ao serem percorridas por uma corrente elétrica, criam um campo magnético ao seu redor. Este campo magnético tem a capacidade de atrair ou repelir elementos ferromagnéticos. Desta maneira, o solenoide comporta-se como um ímã permanente. Então, isso é muito usado, na indústria da instrumentação, justamente em sistemas que são pneumáticos, hidráulicos, porém, eles apresentam vantagens sobre ímãs, permanentes, pois podem ser ligados ou desligados pela aplicação de uma corrente, sendo úteis como interruptores de válvulas e podem ser totalmente automatizados. A gente vê muito, na indústria dispositivos utilizando bobinas, e é uma eletroválvula, em uma eletroválvula hidráulica ou pneumática, a bobina do solenoide é enrolada em torno de um núcleo fixo, presa à carcaça da válvula. Quando uma corrente elétrica circula através da bobina, o campo magnético gerado atrai um pistão ou um êmbolo que deveria bloquear o fluxo de ar ou fluido. Então aí ele tem essa propriedade, de fazer aí a comutação, a partir aí do campo magnético, a abertura e fechamento, de um dispositivo que pode estar sendo aí um ar comprimido, água, a parte óleo, vamos falar dos componentes hidráulicos. Então o fluxo de corrente elétrica constante é necessário, pois assim que a corrente for interrompida, o campo magnético se dispersa e a válvula retorna à posição de fechamento original. A figura mostra uma eletroválvula e a indicação das partes que o compõem. Então a gente tem aí, a construção de como é aí a funcionalidade da bobina, Então o quão importante é, a utilização dela para comandos por campo magnético. Tá? Então aí o exemplo, então ela é composta aí pela porca de fixação logo acima, que é para que segura a bobina. A gente tem a mola, a própria bobina, o êmbolo, onde que ele vai ali ser atraído pelo campo magnético. A gente tem a solenoide em si e os bornes de alimentação. Tá? Esses bornes, eles podem ter alimentação, ela varia, de 24 volts a 220 volts, VCA, de corrente alternada, ou 24 VCC. Tá? A gente tem aí essas duas, mas as tensões mais usadas são, 24 ou 220. 220 está muito em desuso, por conta, de você trabalhar com corrente, com tensão alternada em campo. Então o pessoal está usando mais as de 24 volts VCC, de corrente contínua. Tá? Em eletroválvulas pneumáticas, quando o campo magnético é gerado em consequência da energização da bobina, o êmbolo da válvula é atraído. Esta atração do êmbolo, por sua vez, resulta na abertura ou fechamento das tubulações do ar comprimido no interior da carcaça da válvula. Tá? Então a gente tem aí, os passos, com a solenoide desligado, a gente tem lá o nosso êmbolo, na posição fechado. A mola mantém o êmbolo apoiado em seu assento inferior, empurrando ele para o fechamento. O fluxo de ar comprimido de P para A, permanece fechado pela junta de vedação montada na base do êmbolo. Então a gente tem aí uma interrupção, da passagem do ar pela força da mola empurrando o êmbolo na válvula. E aí, quando o solenoide é energizado, o campo magnético gerado pela bobina atrai o êmbolo da válvula para cima, abrindo a passagem do ar comprimido P para A. Então, bem simples, mas muito útil, comandos à distâncias. Então, a gente tem aí uma pequena... Vamos voltar aqui. A gente tem aí uma animação, tá? Onde que a gente está acionando o switch, um interruptor,
Então esse switch ele abre, desenergiza, o êmbolo desce e obstrui aí a passagem, né, do fluido, né? Na hora que eu aciono novamente aí o switch, ele energiza, puxa o êmbolo para cima e deixa passar aí o fluido. Bem legal, né, essa funcionalidade aí da bobina, né? E aqui a gente tem, né, mais ou menos a construção interna dela, né? Então a gente tem lá um pouquinho mais específico. Então o ar ele sai, né, no centro do êmbolo, né, justamente para fazer o escape do ar comprimido, né? Na hora que ele deixa passar o ar, na hora que ele é atraído, ele tem o escape do ar na parte superior. Bem interessante. Os circuitos eletropneumáticos são aqueles que relacionam os elementos elétricos e elementos pneumáticos utilizados para realizar o acionamento de cargas e equipamentos diversos, né? Então a gente tem associação, a gente também tem um diagrama, né, como a gente tem a montagem do comando elétrico. Então a gente usa, né, também existem diagramas pneumáticos que aí ele te dá a visão de como vai ser, né, o tráfego do fluido mediante as válvulas direcionais, né, que a gente tem. Tá? Então a gente tem válvulas direcionais de vários tipos. Então no seu lado direito aí a gente tem o comando selo, né, de um acionamento B1 e B2, tá? Onde que ele aciona Y1, que é a bobina dessa válvula. E no acionamento da bobina da válvula, a direção das setas elas vão mudar, né, de sentido, né, fazendo com que mude a direção do ar comprimido, fazendo com que a válvula ela abre e fecha, né, o pistão seja acionado, muito utilizado em pistões pneumáticos, né? Em máquinas principalmente, né? A gente vê praticamente empregado em 90% das máquinas que contêm ar comprimido, a gente tem dispositivos, né, utilizando aí válvulas. A gente tem válvulas 3 vias, né, mais usada aí. Então a gente tem esses exemplos aí do diagrama, tá? Então os diagramas e esquemáticos, né, evidenciam as relações necessárias entre os elementos para que o objetivo final da aplicação seja alcançado, tá? Então a gente tem aí as comutações, né, as direções para que o ar, né, flui. Ele sempre vai te dar no diagrama o exemplo do sistema em descanso, em repouso, tá? Ele nunca vai te dar o acionamento ativado, tá? Então a gente sempre vai entender que o diagrama ele é em repouso. Então, o que é isso? É não acionado. Então, no acionamento, né? Observe nesse exemplo, a gente tem a direção das setas, né? Então, quando acionado lá no lado esquerdo, o 1, né? Animado pelo 1, quando eu aciono o 1, dá sentido para o ar comprimido, seguir até a válvula, né? E a válvula, sim, acionar a mola do pistão. O circuito elétrico é responsável pela sequência de comandos lógicos, né, dos componentes pneumáticos. O circuito pneumático, por sua vez, é responsável pelo acionamento das partes mecânicas da máquina ou equipamento. Então a gente tem o circuito elétrico, né, quando a gente tem um painel de comando elétrico, a gente sempre carrega aí o diagrama elétrico com o diagrama pneumático, com os acionamentos. Então a gente tem ali o K1, o Y1 e o K2 e o Y2. Tá? Então o Y2 é a minha válvula que aciona a direcional Y2 na bobina, né, que faz com que o ar comprimido faça a sua passagem. Né? Para quem nunca viu um diagrama, né, elétrico pneumático, tá aí um exemplo. Tá? Então aqui mais uma animação para a gente ver. Esse daqui já é o circuito com o ar comprimido. A gente já não tem aí
a bobina nele, né? Então, o que está acionando a válvula e o êmbolo com a mola é o ar comprimido. Então, o ar comprimido entra na parte superior e empurra a mola. E quem faz esse direcional de ar comprimido é justamente a válvula que a gente viu no desenho anterior. Ele faz aí a comutação. Tá? No exemplo da bobina, era a bobina que fazia a atração pelo campo magnético. Aí o exemplo é o ar comprimido que faz essa função. Os circuitos eletrohidráulicos possuem princípio similar, porém, neste caso, o circuito elétrico é o responsável pela sequência de comandos dos componentes hidráulicos, enquanto que o circuito hidráulico é responsável pelo acionamento das partes mecânicas. O que é isso? Ao invés de eu, no circuito hidráulico, ao invés de usar o ar comprimido, né, como base da força, né, eu uso o óleo, né, o óleo hidráulico. Então, pela força do óleo, que eu faço, né, acionamentos de cargas mais pesadas. Então, a gente vê muito acionamentos em campo, né, utilizando as indústrias aí, quando eu preciso de muita força, principalmente prensas, né, prensas hidráulicas, eu tenho lá um motor, uma bomba hidráulica, que circula esse óleo no sistema e faço ali o tráfego desse óleo pelos pistões, justamente quando eu preciso de muita força, né, quando eu preciso aí fazer, né, bastante carga, eu uso aí o óleo ao invés do ar comprimido. O ar comprimido a gente usa mais em circuitos que não existe tanta força, né, tanta carga, né? Vai depender muito do que você for aí utilizar, né, no dia a dia, tá? Então a gente tem aí o exemplo, praticamente, né, idêntico ao que a gente viu com o pneumático, né? Então a gente tem um exemplo, né, um cilindro de ação simples com retorno por mola, né, direcional de 3 duas vias, normalmente fechado, né? Então tem aí 3 saídas para 2 vias, né, 3 entradas para 2 vias, né? Normalmente fechado, que no caso em estado de repouso, ela mantém o circuito fechado, ela só vai abrir no momento em que ela é energizada, né? Acionada eletricamente por uma solenoide, né, reposicionada por mola, o circuito elétrico de comando utiliza o contato NA de um botão de comando pulsador. Então, a gente tem lá o S1, né, que é o nosso pulsador, que ele vai lá acionar a bobina Y1, que vai fazer com que a válvula Y1 faça lá o transporte. Observe que quando você seguir a linha 2, a seta está direcionada para 3, né? O 1 ali está isolado. Quando você aciona o Y1, aquele ponto 1 ele vai mover para o 3 e vai direcionar o ar, né, para a válvula, né? Acionando o botão pulsador S1, ocorre o fechamento do seu contato NA. Assim, uma corrente elétrica começa a circular através do circuito, promovendo a energização da bobina solenoide Y1 da válvula direcional, né, que a gente falou ali anteriormente, né? Consequentemente, o carretel da válvula direcional 3 duas vias é deslocado para a direita, né, permitindo a passagem do ar comprimido do pórtico 1, né, para o 2, né, da válvula, né? Além disso, a descarga para a atmosfera do pórtico 3 é bloqueada. Seguindo a análise, o ar comprimido que sai através do pórtico 2 é direcionado para a câmara traseira do cilindro, fazendo com que a haste avance para a direita, resultante na compressão da mola, né? O circuito permanece com esta configuração, haste do cilindro avançada, solenoide Y ligado, durante o tempo ao qual o botão S1 for mantido acionado, né? Enquanto energizado, ela vai manter a sua posição ali, né, de acionamento, né? Soltando-se o botão do pulsador S1, ocorre a abertura do seu contato NA, a corrente elétrica para de circular através do circuito, resultando na desenergização e desacionamento da bobina do solenoide Y da válvula direcional.
Então, abrindo o S1, a gente vai voltar ao estado inicial, né, normalmente aí, fechado. Né? Consequentemente, como não há mais força impulsionando o carretel da válvula para a direita, a mola da válvula empurra o carretel de volta para a esquerda, posição original, promovendo o bloqueio do pórtico 1 e conectando novamente os pórticos 2 e 3. Por fim, com o ar comprimido não é mais direcionado ao cilindro pneumático, através da válvula, a mola do cilindro impulsiona a haste para a esquerda, posição original, e o ar comprimido armazenado na câmara traseira do cilindro sai para a atmosfera. Bem legal, né? Então a gente tem aí mais uma animaçãozinha, entendendo como é que é o processo, tá? Então é a montagem de um pistão, tá? Ali é o diagrama desse circuito, tá? Eu tenho ali a fonte de alimentação, tá? Aí eu tenho o contator, que a gente viu aí em aulas anteriores, né? Que faz aí o acionamento dos contatos, o K1, né? Então tem o K1 à esquerda, né? Aí ele está apresentando aí as botoeiras, né? Ali ele vai estar representando aí a alimentação do disjuntor com a fonte de alimentação. Então ele está alimentando a fonte. Então aí energizou a fonte, né? Então essa alimentação ela vai levar até o A2, né? Uma das fases da fonte aí, né? Vai levar lá no A1 e no A2. Vai circular por toda a base do circuito, né? Representada aí pelo fio azul, nos bornezinhos lá. Agora a outra fase vai ir lá nas entradas das botoeiras, representada aí pelo cabo amarelo. Passa pelas botoeiras, né, pelo 13 e pelo 25 do K1. Representação bem interessante aí da montagem, tá lá do 13. Já fez aí a parte superior representada pelo cabo amarelo, né, da fase. E a saída da botoeira, né, ela vai de volta lá no contato, né, no 14 do K1. E alimenta direto lá o A1 do contator, né? E também vai lá na saída do K1 26, ele vai na entrada da nossa válvula, né, nossa bobina pneumática, né? Então agora vai representar a alimentação aí da nossa bobina, o Y1, né, que já está lá conectado naquele representação do conector, né, da bobina. Então ali no S1 ele aciona, né, o S0 desaciona. Então ele faz o selo, né, a partir do S1, né, e o S0 ele desliga o circuito, né? Então a gente tem a bobina que a gente viu lá na anterior. Então ele tem a válvula, né, pressurizada de entrada de ar comprimido. Eu tenho lá a válvula distribuidora de ar, né? E é isso, né? Bem legal. A gente viu aí uma montagem completinha aí de um selo, né, acionando aí um pistão pelo ar comprimido, né? Bom, pessoal, então praticamente essa aula a gente viu, né, como que a gente faz aí o controle utilizando ar comprimido, né, utilizando, na verdade, também óleo, né, óleo hidráulico,
que na verdade é a mesma, né, o mesmo circuito, porém utilizando fluidos diferentes. A gente viu bobina, né, como que ela funciona, para que ela serve, tá? O quão importante é nos acionamentos pneumáticos e hidráulicos. Beleza, pessoal? Então é isso. Hoje a gente vai ver só a parte, né, de sistemas pneumáticos, né? Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre sistemas de controle discretos e proporcionais. A gente vai falar sobre controles proporcionais, integral e derivativo, tá? Muito usado aí, né, pessoal, né, para controle de válvulas proporcionais em sinais analógicos, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, espero que vocês estejam gostando. Comentem aí, né, o que vocês acharam, tá? Compartilhe com seus amigos, né? Às vezes para você pode ser um tema já batido, mas para outras pessoas que estão iniciando aí na área de automação, né, são valiosas essas informações, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.